Vamos nos colocar de pé, vamos fazer a oração do início, né, dessa aula maravilhosa que tem aí falado às nossas mentes, ao nosso entendimento, né, dando instrução e como sermos líderes, né, perfeitos na presença do nosso Deus. Vamos todos fechar nossos olhos, reverência a Deus e eleve seu pensamento ao Senhor nessa noite, para que todo pensamento negativo fique lá fora e que nós venhamos focar nesta aula, para que nós venhamos sair daqui com a mente rica e abundante para a glória do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graça te damos, Pai, por estarmos aqui. Te pedimos perdão, Pai, por tudo que nós temos feito, falado, pensado, imaginado, que não tenha agradado o Teu Espírito Santo, Pai. Sabemos que somos falhos, que somos pecadores, mas estamos aqui, meu Pai, de um coração contrito e quebrantado, com a mente aberta, com o coração aberto, meu Pai, para ouvir a Tua voz, para entender, meu Pai, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na vida de cada um que se faz aqui presente, Pai. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, que o Senhor continue, meu Pai, nos dando instrução, meu Pai, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, meu Pai, nos dando a sabedoria que vem do Teu Espírito, meu Pai, e que nós não venhamos a seguir pelo nosso próprio entendimento, porque o nosso pensamento é humano, não é terreno, mas o Teu, meu Pai, é celestial. Então eu te peço, meu Pai, abençoe essa aula, abençoe os professores, os pastores, meu Pai, todos os irmãos que estão aqui presentes, que o Senhor abra o nosso entendimento, meu Pai, e que nós venhamos receber essa palavra com alegria, para que nós venhamos ficar ricos, meu Pai, em conhecimento da Tua palavra. Repreenda, meu Pai, toda dispensação, meu Pai, repreenda tudo aquilo que impede, meu Pai, que bloqueia o nosso entendimento, para que nós venhamos entender, meu Pai, com clareza, qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor. É o que nós te pedimos, meu Pai, já te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para a amada igreja, amém, queridos? Uma alegria, pode sentar. A alegria está nos nossos corações, porque nós já conhecemos a Jesus, amém? Já temos uma experiência pessoal com Cristo, e a palavra de Deus nos manda a nos alegrar sempre no Senhor. Tenho certeza que muitos estão aqui cansados, depois de um dia atarefado, um dia corrido, mas tirou esse tempo glorioso para estar aqui na presença do Senhor. Louva a Deus por cada jovem, por cada criança, por cada adolescente, por cada adulto, por cada senhor, por cada senhora aqui neste lugar. Queridos, nós vamos dar continuidade ao módulo 10, que é a liderança multiplicadora. Nós entendemos que todos nós aqui temos um chamado em Cristo Jesus, todos nós temos uma função dentro do corpo de Cristo, todos nós temos que ser capacitados, preparados para estar exercendo essa função, exercendo esse chamado, exercendo essa atividade que só você pode fazer. Aquilo que Deus colocou no seu espírito, no seu coração para fazer, só você pode fazer. Daí então a necessidade de você se aprimorar, capacitar-se para ser um instrumento nas mãos do Senhor. E hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, que é as condições do coração. Por quê, queridos? Muitas vezes nós somos hiperativos dentro da casa do Senhor, mas muitas vezes nós estamos com os nossos corações feridos, amargurados, angustiados. Se tem uma coisa que muitas vezes, eu não dou conta muito não, mas se tem uma coisa que o ser humano não dá conta de fazer, é disfarçar. Muitas vezes ele está entristecido, está com raiva, está chateado, mas está com um sorrisão no rosto. Então está fazendo a coisa por dentro murmurando, está fazendo a coisa que não é de coração, ou está fazendo para aparecer, para receber elogio, para receber tapinha nas costas, para o nome dele aparecer no telão, para o pastor Gilberto citar o nome dele. Então as motivações dos nossos corações, elas são primordiais. Tem que ser santificadas, tem que ser alinhadas com os propósitos de Deus, que haja em nós o mesmo coração que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou e assumiu a forma de quê? De quê, irmãos? De servo.
Então esse coração de céu, essa necessidade de nós termos um coração transformado, um coração inspirado por Jesus, igual diz o hino, ela é primordial na obra de Deus. Então o líder, a mulher e o homem de Deus, ela tem que ter esse coração. Por quê, irmãos? As condições do coração, ela é essencial na nossa vida, ok? Nós adoramos a Deus no coração, nós cremos no nosso coração, nós duvidamos no nosso coração, é no nosso coração que nós oramos a Deus, nós meditamos e guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, não é isso? Não é o que diz lá o Salmo 119, escondi a tua palavra onde? No meu coração. Então o coração é a parte mais importante do ser humano fisicamente. O nosso coração que bate várias e várias vezes por minuto, por dia, milhares de vezes por dia, é o órgão mais importante do nosso corpo. E a mesma coisa é no mundo espiritual. Então, assim como existe um coração físico, existe também um coração espiritual. Assim como nós temos o ouvido físico, nós também temos o ouvido espiritual. Olho físico, olho espiritual. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Quando Geazi viu aquele exército contrário vindo contra o profeta do Senhor, o que Deus falou? Senhor, abra os olhos espirituais. Vocês estão entendendo isso? Então nós também temos olhos espirituais, mãos espirituais. Quando você fala assim, hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Quem já cantou esse hino? Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Quem sabe? Você vai tocar fisicamente? Não, você vai tocar espiritualmente, pela fé. A sua mão espiritual vai tocar. Então é muito importante a gente entender que nós temos um coração físico e nós também temos um coração espiritual. Então a fonte de tudo, de nossos pensamentos, de nossas ações, de nossa palavra, o ponto central do nosso ser é o nosso coração. Amém? Então os católicos falam assim, fala do Sagrado Coração de Jesus. Quem já ouviu falar do Sagrado Coração de Jesus? Todo mundo já ouviu falar. É exatamente o que é esse Sagrado Coração de Jesus? É essas atitudes, o jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de ser, as ações e as reações que Cristo teria no nosso lugar. Então nós temos que ter o Sagrado Coração de Jesus realmente na nossa vida. É porque é do coração que saem as palavras. Todo mundo já ouviu falar aquela famosa frase: a boca fala do que o coração está cheio. E é uma realidade isso, né? Então o nosso caráter tem que ser transformado pelo poder da palavra de Deus. O nosso coração tem que ser um reservatório daquilo que Deus quer colocar em nós. Então no nosso coração pode ter condições boas e pode ter condições ruins também. Então um líder na casa de Deus que está com o coração ferido, que está com o coração amargurado, ele é uma bomba relógio. Por quê, queridos? Ele pode dar uma má resposta para um visitante, ele pode caçar briga, ele pode fofocar, ele pode ficar de mal, ele pode ser um joio no meio do trigo, quando ele está com o seu coração doente. Mas o que nós queremos? Mesmo se alguém tiver um coração doente, a palavra de Deus tem o que? Cura. Cura interior. Cura para o nosso homem interior. Quantos aqui já conversaram com alguma pessoa amargurada, com uma pessoa azeda, que você vê que ela não está bem, uma pessoa negativa, uma pessoa que você está exalando maldade. Então Jesus ama essa pessoa? Sim ou não? Jesus mandou nós amarmos essa pessoa? Essas pessoas são possíveis, pode ser transformada? Então qual que é a nossa função aqui, irmãos? É primeiro detectar como é que está o nosso coração, o meu pessoal. Não é quando eu estiver falando aqui, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não acontece isso? A gente vai ouvir na mensagem, a gente fica apontando para os outros, fulano, essa mensagem é para fulano.
Fulano tinha que estar aqui hoje para ouvir isso. Não, a primeira coisa que a gente vai entender é que essa mensagem é para nós. Amém? Nós que temos que ter os nossos corações sarados e os nossos corações curados. E depois, quando nós nos depararmos com pessoas que estão passando por lutas, por dificuldades, a gente tem que tratar essas pessoas com amor, com carinho e no Espírito Santo de Deus. Então, irmão, nós queremos fazer a obra de Deus de forma plena e eficaz. Amém? Nós queremos fazer a obra de Deus de uma maneira que ela dê fruto, e esse fruto permaneça. Então nós estamos vivendo numa sociedade que está sendo alcançada pelo progresso, as coisas estão muito aceleradas, tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado, e as pessoas não estão tendo tempo de respirar, de sentar, de meditar, de fazer uma autoavaliação, e as pessoas por conta disso estão ficando angustiadas, estão ficando enfermas na alma, enfermas. E na igreja não é diferente, pessoas com corações enfermos dentro da igreja. Qual que é a nossa função aqui nesta noite? É ver se nós estamos feridos ou precisamos de correção, de cura, de sarar, de ser transformado, e também nos preparar para lidar com pessoas amarguradas, amém? É essa a função da aula hoje. Então nós observamos que muitas vezes dentro da igreja, no meio da nossa membresia, a gente vai observando que com uma frequência cada vez maior, a gente está vendo sintomas surgirem, reações surgirem, né? Que muitas vezes é alheio à vontade da pessoa, muitas vezes é alheio à nossa vontade. Você chega na igreja irado, chateado, aí dá uma resposta atravessada para o irmão, não cumprimenta o irmão, fica com a cara fechada. Isso é passivo de nós. Até os pastores são passíveis disso. Não deveria acontecer, mas pode acontecer, pode ou não pode? Pode acontecer. E olha o dano que vai causar se o pastor chegar aqui e dar uma má resposta para o irmão. A possibilidade dele não voltar mais é muito grande, mas pode acontecer. Daí nós nos policiarmos e conhecer a nós mesmos. Então a igreja deve identificar quais são os motivos, irmãos, de tantos afastamentos, de tantas distorções de conduta dentro dos seus quadros. Então é através desses estudos que nós temos tendo aqui na igreja, é que nós vamos nos capacitar a passar por isso, ok? Então a gente poderia estar falando sobre várias coisas, mas a gente pode ter, a gente vai ver pessoas que têm medo de rejeição, pessoas que têm angustiadas, pessoas extremamente tímidas, pessoas que têm complexo de superioridade, pessoa que tem necessidade de aceitação em tudo que ela vai fazer. Tudo que ela fazer, alguém tem que falar, tem que observar, porque se não fizer não está bom. Depressão, a gente vai ter uma aula só sobre depressão. Antigamente a gente não pensava que crente não passava por isso, mas hoje a gente entende que crente tem depressão também. E precisa ser cuidado, tratado, acompanhado, e num especialista médico. Se for o caso, tomar medicação, ir no psiquiatra. Então, antigamente, as pessoas pensavam, não, quando falavam em psiquiatra, pensavam que só doido que vai no psiquiatra. Não é não, irmãos. Antigamente, era inconcebível falar em pastor suicidar-se. Hoje, a gente tem notícia de pastor que estão cometendo suicídio. Por quê? Está passando a sua crise existencial e não é tratado, não é detectado. Então, pessoas que têm esses complexos de inferioridade, pessoas que têm solidão persistente, pessoas que não têm dificuldade em obedecer o líder, tudo isso é tratado. Tem crente com transtorno de sono, crente com desespero e com medo, com síndrome do pânico, crente bipolar, que uma hora ele está bem e outra hora ele está totalmente transtornado, irado. Então tudo isso a gente vai lidando. Crente narcisista, crente com problema de transtorno alimentar, tudo isso a gente se depara nos tempos modernos, dentro da igreja. Então a gente vai tratar isso. Então é as condições do coração, que nós como homens e mulheres de Deus temos que procurar entender. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Está vendo, irmãos? É do seu coração
que procede às fontes da vida ou da morte também. Você sabia que a amargura, que o desânimo, ele é contagioso? Ele é contagioso. Se você chega perto de uma pessoa que tudo para ela está ruim, tudo para ela é negativo, tudo para ela não vai dar certo, daqui a pouco você começa a se contaminar com esse negativismo dessa pessoa. Então o crente tem que estar preparado para lidar com esse tipo de coisa. Então, irmãos, o crente ele não pode viver de forma superficial, ele tem que se aprofundar em Deus e conhecer. Conheça-te a ti mesmo. Conheça você mesmo. O primeiro passo para se vencer uma guerra, para vencer uma batalha, não é conhecer o seu inimigo, não é conhecer estratégias de guerra. O primeiro passo para você vencer qualquer guerra é você conhecer a si mesmo, as suas limitações, as suas dificuldades, as suas contradições, e trabalhar estes pontos fracos na sua vida, ok? Então hoje a gente hoje é uma introdução apenas sobre as condições do coração, porque nós queremos falar sobre um assunto muito importante, que com certeza você vai se deparar com ele, que é isso aqui, ó, ansiedade, ok? Então a gente vai estar falando sobre isso hoje, primeiro, para detectar se você está tendo ansiedade, ok? E se você conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, você ajudar ou você se autoajudar. Então a pergunta que fica é: você é uma pessoa ansiosa? Então a gente vai descobrir hoje se nós somos ansiosos ou não. Eu garanto para você que todos nós, num grau maior ou menor, somos ansiosos. Mas existe a ansiedade boa entre aspas, né? Que todo ser humano tem que ter, porque faz parte da nossa sobrevivência, e tem a ansiedade patológica, prejudicial, que vai afetar as suas relações familiares, vai afetar as suas relações no serviço, vai afetar a sua conduta dentro da igreja e vai afetar principalmente o seu relacionamento com Deus. Então a gente vai estar vendo isso. Então a ansiedade tem tomado conta da sua vida nesses últimos dias. É o tópico 2.1 que está aí na apostila, tá? É o tópico 2.1. E eu queria que nós já lêssemos logo no início esses dois textos aqui, que eles são muito importantes, porque o nosso Senhor Jesus, ele sabia e conhece a nossa natureza humana. Ele sabe que nós somos ansiosos. E é por isso que ele falou o seguinte, lá em Lucas 12, 22 e 24. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam e nem ceifam, e não têm dispensa nos seus celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Então a gente vai ver que esse texto aqui, lá em Lucas 12, e ele vai estar lá em Mateus 6 também, ele é muito maravilhoso, é o antídoto para a gente viver uma vida sem ansiedade. E outro texto muito importante, muito conhecido também aí, está em Filipenses 4, 6, que diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, como ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então está aí. Aparentemente pode ser algo simples, uma resposta simplista, mas não é. Tá? A gente pensa, pastor, tudo para vocês é oração e ler Bíblia. Mas eu garanto para vocês que funciona. Vai ter situações mais graves, que vai ter que ter outras intervenções, lógico, vai ter.
vai ter que procurar talvez um médico, vai ter que procurar um psiquiatra, vai ter que tomar remédio, vai ter que ter um acompanhamento, vai ter que fazer terapia, porque tudo isso faz parte da ciência que Deus deixou para nós. Mas, a princípio, as armas espirituais do crente é Bíblia e oração, é o jejum, é estar na casa de Deus, é a adoração, é a comunhão com os irmãos, é estar envolvido com pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Já é um grande passo. É um grande passo se você está entristecido, você está na companhia de alguém que é servo de Deus, que é cheio do Espírito Santo, que tem uma palavra de ânimo para te dar. E no grupo familiar, você vai se deparar com isso. Lá no grupo familiar vão chegar pessoas destruídas, desoladas, e você vai ter que ter a capacidade de diagnosticar e ajudar essa pessoa, amém? Então é isso. Então o que é ansiedade? Põe para nós aí o primeiro slide. Está aqui, ó. Tem que acostumar com a tecnologia. Está aqui. Ansiedade é um dos grandes problemas da nossa sociedade atual, ok? Então o mundo inteiro sofre com isso, todos, sem exceção. Rico, pobre, independente da etnia da pessoa, independente da idade, jovem, velho, adulto, empresário, todos nós estamos passando por isso. Tem uma estatística que fala que 3,6 pessoas no mundo sofrem com ansiedade. Quantas pessoas a gente tem no mundo hoje? Hoje nós temos 7 bilhões, se eu não me engano, de pessoas. 7,8 bilhões de pessoas. Se 3% sofre com ansiedade, imagina quantos milhões de pessoas que sofrem com ansiedade no mundo. Ansiedade, um transtorno, um distúrbio, uma ansiedade patológica. A América, no continente americano, é 5,6%. Aqui no Brasil, nós somos 9,3% da nossa população sofre com transtorno de ansiedade. Então imagina só, nós somos 211 milhões de pessoas. Quase 8 milhões de pessoas no Brasil hoje têm transtorno de ansiedade. Ou leve, ou moderado, ou grave. Então, com certeza, dentro da igreja também nós temos uma porcentagem de pessoas que têm transtorno, distúrbio de ansiedade, tá? Então, ter um pouco de ansiedade é natural e ajuda a identificar situações perigosas. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova para um concurso, é natural você ter um pouco de ansiedade. Você se depara com uma situação de perigo, é natural o seu cérebro disparar dentro de você a adrenalina, o cortisol, que é vai ter que ser uma reação para você ou enfrentar o perigo ou você fugir. São mecanismos que o nosso corpo tem para nós sobrevivermos a situações adversas. Mas o que acontece com ansiedade, com transtorno de ansiedade? O tempo todo a gente vai ver os sintomas, você vai estar com isso, todo dia, toda hora. O seu sistema, a sua glândula suprarrenal, ela vai estar lançando no seu organismo a adrenalina e o cortisol, que vai aumentar os seus batimentos cardíacos, vai aumentar a sua pressão sanguínea, e isso de uma maneira todo dia vai trazer o que? Dano ao seu corpo. Mais de 50% das doenças hoje são doenças o quê? Psicossomáticas, que têm origem o quê? Nas emoções, nos pensamentos, que não têm uma origem física, ela tem uma origem na cabeça. Vocês estão vendo a gravidade disso? As pessoas ficam enfermas fisicamente porque elas estão doentes mentalmente, emocionalmente, estão doentes no seu coração. E o crente não está isento disso. Pode acontecer, ok? Então, nós temos que saber que aquela ansiedade, quando você vai fazer uma prova, quando você vai fazer uma prova de direção, quem já fez prova para tirar carteira de motorista aqui? Quem não ficou ansioso, que eu quero saber, que foi fazer a prova e não ficou ansioso?
Todo mundo, é natural, gente, tá? Tem gente que fica ansiosa, que a gente vai ver quando a coisa é séria, de falar na frente. Ó, você vai lá na frente fazer uma oferta, a gente já começa batedeira na perna. Eu lembro a primeira vez que eu fui falar, eu era adolescente na igreja lá no setor O, eu só lembro da meu joelho batendo no outro, é a única coisa que eu lembro. Mas com o tempo, com a prática, você... E outra coisa, se você não ficar com um pouco de nervosismo, eu estou tranquilo, estou 100%, eu estou mentindo, e é errado, é ruim. Porque a gente tem que ter um pouco de ansiedade, tem que ter um pouco de... Isso faz parte. Mas não pode se tornar crônico a ponto de afetar o seu dia a dia e a sua convivência. A ansiedade, ela não pode perdurar mais de 6 meses. Então a gente vai, uma outra hora, a gente vai ver, a gente vai chegar até o ponto, se você não cuidar, você pode ter crise de síndrome do pânico, que é uma coisa muito grave. A pessoa pensa que ela está morrendo do nada. Chega no hospital, faz os exames tudinho, e está tudo normal os exames. É o quê? Crise de ansiedade, síndrome do pânico. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas viver sempre ansioso é um problema sério, tá? Então, o que é ansiedade? Nada aconteceu, mas o seu cérebro já está tudo desmoronando. Então, uma boa 70% das coisas que causam ansiedade na sua vida, elas não vão se concretizar. Você se preocupa, fica angustiado, preocupado. Ansiedade é você antever o problema. A coisa vai acontecer amanhã, mas a sua energia já está sendo gasta hoje, pensando no que vai acontecer amanhã. O que eu vou fazer? Como que eu vou resolver? E se isso acontecer? E a maioria das coisas que você tem medo que aconteça, não acontece. Mas você já gastou a sua energia todinha, se preocupando, antecipando o problema. Ok? Então isso que é ansiedade. O que é ansiedade? É um desconforto físico e psíquico, que a gente vai ver daqui a pouco, que angústia da alma, sua angústia no seu coração, vai trazer sintomas físicos, emocionais e mentais, tá? É um desconforto físico e psíquico, é agonia, é aflição, é angústia, é um desejo intenso e impetuoso, é impaciência, é sofreguidão, é avidez. Então, a pessoa que não consegue controlar a sua ansiedade, ela vai estar passando por tudo isso aí, tá? Tem muitas definições, mas é isso aí, ó, a angústia, a perturbação do espírito causada pela incerteza com relação a qualquer contexto de perigo. Então, geralmente, o que causa ansiedade? Uma ameaça, que ela pode ser real ou ela pode ser imaginária. Ou ela pode ser potencialmente real. Aí eu pergunto para vocês, a Covid-19 é ou não é uma ameaça? É uma ameaça, real, potencialmente real. Hoje eu observo que as pessoas estão mais, já se adequaram mais, mas no início você via pessoas angustiadas, claramente, ainda tem muita gente isolada, angustiada, com medo de morrer. Uma das primeiras coisas, eu já tive Covid, a minha esposa já teve, meus filhos já teve. Uma das coisas que eu coloquei no meu coração é que eu não precisava ficar com medo de morrer. E isso foi bom demais para mim. Por quê, irmãos? Que eu não precisava ficar com medo de morrer? Porque eu sabia que o meu nome estava escrito no livro da vida. E se eu morrer, eu vou estar eternamente com o meu Senhor lá no céu. Para mim ia ser lucro. Igual Paulo fala, morrer é lucro. Então o crente que tem certeza de salvação, ele não precisa ficar com medo de morrer, com medo da morte. É lógico que ele se preocupa em deixar os familiares, preocupa em deixar filho pequeno, preocupa em deixar esposo, esposa. Isso é natural. Mas o crente não pode viver angustiado. Mas hoje as pessoas estão angustiadas. Então a gente vai ver que é uma ameaça. E é uma ameaça potencial. Então é aquela sensação vaga, desagradável de medo, de apreensão, caracterizada por tensão, por desconforto, por antecipação do perigo, do desconhecido, do estranho, tá? Então as pessoas vão ter sintomas e mais sintomas
de ansiedade. Aí eu já falei, né, sobre a prevalência no mundo e aqui no Brasil, né, quantos por cento tem Então, o povo brasileiro, ele é considerado pela OMS o povo mais ansioso do mundo. Do mundo. E realmente nós somos ansiosos, apressados. Então, quando que é que a ansiedade ela é normal? Quando ela não interfere nas suas atividades diárias e nas suas responsabilidades. Você é capaz de controlar a sua preocupação. Suas preocupações são limitadas a um número específico de pequenas e preocupações realistas. E ela não pode durar muito tempo. Amém? Então, você ter uma certa ansiedade durante o dia é normal, tá? É normal para todo mundo. Quando que ela se torna patológica? Quando ela interfere de maneira significativa no seu trabalho, nas atividades da sua vida, ou nas suas atividades, ou na sua vida social. Tá? A pessoa que tem medo de escuro, pessoa que aconteceu um acidente de carro com ela travou, ela não consegue mais dirigir. Então a gente vai ver que pessoas vão ter várias e várias situações que levam a ela, tá? E isso começa a causar preocupações extremamente perturbadoras e estressantes. A pessoa começa a ter pesadelo com aquilo, a pessoa começa a perder sono, a pessoa começa a perder apetite ou comer demais. A gente vai ver tudo isso aqui, ó, tá? Então, se você tem tido preocupações que afetam a sua rotina, o seu humor, a sua vida familiar por mais de 6 meses, é porque está tendo alguma coisa errada, ok? Então, você vai identificar aqui se você é ansioso ou não agora. Identificando alguns sintomas da ansiedade. Comportamentais, dificuldade para falar, agitação, evitação, você evita as pessoas, fuga, paralisia. Então, muitas vezes você vai se deparar com pessoas que elas são arredias. Ela não gosta de conviver, ela não gosta de conversar, ela fica isolada, tá? Às vezes é uma coisa que faz parte do caráter da pessoa, a pessoa tímida, não tem nada de errado com isso. Mas quando se torna uma coisa exacerbada, exagerada, a gente vai chamar isso de fobia social, aí está errado, tá? A criança, por exemplo, ela não gosta nem de ir no banheiro com outras crianças. Ela vai lá na lousa, a pessoa chama ela para escrever lá na frente no quadro, ela simplesmente não vai. Ela tem medo de ir, com medo de fazer uma leitura em público. Tudo isso já são coisas que você tem que ver que tem que ser tratado. É exagerado, porque se ela não for tratada, ela vai afetar isso o resto da sua vida todinha. Vai se tornar uma pessoa insegura, medrosa. Então, se você detectou isso no seu filho, ou no seu filho adolescente ou jovem, isso pode ser tratado com amor, com cuidado, com carinho, para aumentar a autoestima da pessoa, a autoconfiança da pessoa, para ela não ser assim, tá? Então, são características comportamentais. E tem gente que trava, se falar que vai falar na frente, vai apresentar um TCC, ou vai apresentar alguma coisa na aula, ela trava, simplesmente não sai nada. Ela sabe o conteúdo, sabe a matéria, estudou para fazer a apresentação, mas como ela é extremamente ansiosa, ela trava. Então todo mundo já se deparou com esse tipo de situação. Uma pessoa muito ansiosa, ela vai ter baixa concentração. Ela está lendo um livro, daqui a pouco a mente dela já foi. Ela começa a devagar, não consegue concentrar-se para fazer nada. Tá ok? Está assistindo um programa, uma televisão, uma coisa, ela não consegue entender, porque a mente dela está muito acelerada, ela está preocupada, ansiosa. Medo de enlouquecer. Acontece. A pessoa fica tão ansiosa, com o pensamento tão acelerado. O professor Augusto Cury, ele tem um livro chamado Síndrome do Pensamento Acelerado. E a gente vai notar que hoje em dia tudo leva para a pessoa fazer isso. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser acelerado. Se o computador demora de abrir, você já fica com raiva. Se você manda uma mensagem no WhatsApp
e a pessoa não visualiza logo, você fica com raiva. E quando a pessoa visualiza e fica azulzinhas barrinhas lá e não responde, aí você dá um piripaque. É síndrome do pensamento acelerado, a pessoa fica agitada. Então o mundo hoje, tudo tem que ser fast food, rápido. É a geração miojo que a gente vive. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A gente tem que dar uma desacelerada. A minha mulher mesmo, ela já tomou essa decisão. Eu vou desacelerar, porque ela saía para fazer as coisas, ela ficava, não, eu tenho que voltar para casa, tem que ser rápido. Mas eu pessoalmente ainda sou um pouco assim, acelerado, gosto de agilizar, fazer tudo rápido. Tem alguém aqui na igreja que você sabe que é meio aceleradinho? Tem ou não? Hã? Ué, por que todo mundo apostou aqui, apontou aqui para o Edivânio? Todo mundo apontou para o Edivânio, para a Lu ali também, a Lu parece que é meio acelerada também. Então todo mundo, a gente sabe, conhece alguém que é acelerado, ou na nossa família, ou dentro da igreja. E tem que dar, calma, relaxar. Tem que puxar um pouquinho o freio de mão, tá? O que causa ansiedade? Medo da avaliação. Eu vou falar, eu vou cantar, será que o pessoal vai gostar? Será que eu não vou errar? Será que eu vou errar na dança? Será que eu lá na hora que está dando meu testemunho, eu vou falar alguma coisa errada e o pessoal vai ficar rindo de mim o resto da vida? Tudo isso aqui, é medo da avaliação alheia. E você não precisa ficar preocupado com isso. Ansiedade vai causar memória fraca. Irmãos, é um absurdo. Eu saio para fazer compra no mercado com a lista, e com a lista eu consigo esquecer de levar alguma coisa ainda. Não, a Vera está ali de prova ali, Pensa, então, memória fraca, medo de perder o controle e medo de morrer. Então, com a Covid-19, irmão, tudo isso aqui se exacerbou, tá? Tudo aumentou. Sintomas físicos, falta de ar, tensão muscular. Você pega aqui no ombro da pessoa, é um tijolo, é uma pedra. Taquicardia, boca seca, sudorese, calor, vem aquela sensação de calor, vem a sensação de frio. Então, tudo isso pode acontecer com uma pessoa muito ansiosa. E a pessoa muito ansiosa, ela vai ter nervosismo, ela vai ser uma pessoa irritadiça, vai ser uma pessoa medrosa, vai ser uma pessoa extremamente frustrada, tensa, impaciente, nervosa e assustada. Então, isso aí são características da ansiedade patológica, ok? O que a ansiedade causa em você se você não tratar? Se você não procurar ajuda, se você não procurar um profissional, ou um pastor, ou um amigo, se você percebe ou conhece alguém que está tendo tudo isso que eu falei, gente, tem que procurar ajuda. Porque o que vai acontecer? No cérebro, primeiro, dores de cabeça constantes, sentimentos de desespero, falta de energia, a pessoa acabou de acordar, ela não consegue ter um sono tranquilo, e ela já acorda cansada, já acorda estafada, já acorda preocupada. Aquela preocupação todinha do dia anterior que ela ficou sem dormir, preocupada, rolando de um lado para o outro na cama, em vez de ajudar ela a resolver o problema no dia seguinte, vai prejudicar ela, porque ela não vai ter concentração, energia para resolver nada, tá? Vai ficar irritada, vai ficar aquela pessoa de estope curto, que se uma pessoa olhar atravessado para ela, ela já dá um tapa. No trânsito. Então, irmãos, isso é uma coisa muito séria, tá? Então, a gente vê as pessoas assim, concentração, dificuldade para dormir, o coração, batimentos cardíacos acelerados, palpitação, hipertensão arterial, risco maior de ataque cardíaco. A pessoa ansiosa, ela tem um risco, o percentual de ter ataque cardíaco muito alto, de ter um AVC, de ter um piripaque, de ter uma síndrome metabólica. Então a pessoa tem que tomar cuidado, tem que ser tratada, tem que ser cuidada. Pessoas, náusea, dores de estômago, azia, refluxo, aumento ou diminuição do apetite, tudo isso a ansiedade pode causar, tá? Pode aumentar o risco de ter diabetes tipo 2. No intestino, a pessoa ansiosa demais,
pode ter diarreia. Eu não vou perguntar aqui, mas quem quase que teve uma diarreiazinha no dia que foi fazer a prova de motorista? Ou foi fazer uma prova importante? Talvez já aconteceu comigo. Eu fui fazer uma prova lá no meu serviço, que eu estava estudando já vários e vários dias, estudando que nem um condenado, um louco, 3 anos estudando para a prova de sargento, e no dia da prova, a prova era tarde, de manhã me deu uma diarreia. E pensa, meu Deus, e agora, como é que eu vou fazer essa prova? Mas graças a Deus eu fiz a prova e deu tudo certo, saí numa boa colocação. Pode ter constipação também, prisão de ventre, tá? Pessoas ansiosas demais, o que pode causar? Mulheres podem ocorrer períodos menstruais irregulares ou dolorosos e redução de desejo sexual. Nos homens, o que a ansiedade pode causar também nos homens, se não for tratada? Impotência, baixa produção de espermatozoides e queda na libido, queda no desejo sexual. Então, tudo isso aí, o crente, ele está isento disso? Não. Pode acontecer com o crente. Pode acontecer. Ok? Então, a gente vai ver aqui, rapidamente, as causas. As causas, geralmente, são mal interpretadas pelas pessoas, né? Porque a gente vai se deparando com as pessoas ansiosas e todos nós, hoje em dia, somos um pouco psicólogo também, né? Mas aí na apostila, a gente já está bem aqui embaixo, aqui, ó. O que é ansiedade, que ela pode ser destrutiva. Irmãos, eu não vou ficar lendo a apostila, tá ok? Esse material é para vocês terem ele para consulta. Não tem como eu discorrer toda a apostila aqui, que ela não dá tempo, tá? Mas a gente dá esse material para vocês estudarem, lerem, se aprofundarem em casa. Eu aconselho vocês fazerem isso, tá? Então a gente vai ver aqui algumas causas de ansiedade. Os acontecimentos da vida, a história de vida da pessoa, tá? Muitas vezes a pessoa foi maltratada, passou por dificuldades na infância, nunca foi incentivada, sempre foi maltratada pelo pai, pela mãe. Então isso tudo vai fazendo com que ela tenha uma baixa estima, um baixo conceito a respeito dela própria. Sofreu muito, passou por abusos, passou por situações de fome, de agressão dentro de casa, de violência sexual dentro de casa. Tudo isso vai trazer um transtorno na vida da pessoa que ela vai levar para o resto da vida. Mas mais uma vez eu falo, tudo isso é tratável. E a igreja, irmãos, a igreja tem que ser um lugar de quê? De cura, um lugar de restauração, que as pessoas olhem para você, mesmo com seus defeitos, com as suas dificuldades, e olhem para você com um olhar de misericórdia, de aceitação, de acolhimento. Então nós temos que estar preparados para isso, para acolher as pessoas. Seria muito bom se o pastor Gil aqui na igreja só lidasse com ovelha gente boa, sem problema, sem dificuldade. Mas tem pessoas que têm os seus problemas. E uma das piores coisas que tem, irmãos, é você esconder os seus problemas, suas dificuldades. Mais cedo ou mais tarde elas aparecem. E a igreja é um lugar de cura, é um lugar para você, não na frente das pessoas, mas o gabinete pastoral, o aconselhamento pastoral, a visita, a ajuda, a oração, o aconselhamento, a conversa. Muitas vezes as pessoas precisam só de alguém para ouvir elas. E a igreja tem que ser esse lugar, que ela se sinta acolhida à vontade para conversar. Ó, pastor, estou passando por isso. Ó, irmã Sônia, chama a irmã Sônia, eu estou passando por isso. O que você me aconselha? O que você pode me ajudar? A igreja tem que ser esse lugar de cura, ok? Então, cada um tem a sua história. Se alguém está passando pressão no trabalho, dificuldade financeira, problema no casamento, então tem que pedir ajuda. Você se isolar, você tentar resolver a coisa sozinho, geralmente dá ruim. Geralmente você não consegue. Você fica recorrendo no mesmo problema. Às vezes você até supera, mas como você não é tratado,
não é aconselhado, não é capacitado a reagir da maneira correta quando vem os starts na sua vida, você acaba muitas vezes caindo no mesmo lugar várias vezes, caindo no mesmo problema, nas mesmas situações, porque você não foi preparado, capacitado, treinado para avançar naquela área da sua vida. Então, todas as áreas da nossa vida, seja ela conjugal, financeira, espiritual, no trabalho, profissional, nos estudos, emocional, no namoro, a igreja tem que ter a capacidade de te aconselhar e te ajudar. E na palavra de Deus nós temos solução para tudo. Amém, irmãos? Na oração, na direção do Espírito Santo, na nossa cura interior, o Senhor quer trabalhar. Então, se você, por exemplo, está passando dificuldade no seu trabalho, você é uma pessoa eficiente, uma pessoa capacitada, e o seu chefe começa a colocar um monte de trabalho em você. Como ele vê que você dá resultado, ele começa a te encher de serviço, de trabalho, de missão, de tarefa. E você tem medo de dizer não. E começa a ficar sobrecarregado. Então, isso tudo vai causando transtorno no seu dia a dia e até na sua família, tá? Então há momentos e acontecimentos da vida que não podemos controlar. Por exemplo, uma doença, um acidente de carro, uma demissão, uma crise como a gente está vivendo agora, onde dezenas, centenas de milhares de pessoas foram demitidas. Está fora do nosso controle. Não depende de nós, mas a maioria das coisas depende de nós. Depende de nós. O evangelista hoje contou a história do colega dele lá, né? Brigou com a mulher se separou dele. O que o espertalhão fez? Foi lá na empresa e pediu demissão. Minha mulher me deixou, eu também vou pedir demissão. Pediu demissão porque a mulher deixou dele. Semanas depois a mulher se reconciliaram. E agora? Se a mulher não estava gostando dele com emprego, imagina sem emprego. Graças a Deus ele conseguiu recuperar o emprego, né, irmão? Mas são situações, irmãos, que a maioria das situações adversas que a gente vive, irmãos, somos nós que procuramos ela. Somos nós os causadores dela. Tem situações que dependem da gente. Uma pessoa que a gente faz mal a nós, que a gente não merece, acontece. Mas geralmente a gente procura com as nossas próprias mãos. Outra coisa que é muito importante, o jeito da gente pensar, tá? Os nossos pensamentos controlam a maior parte das nossas reações, das nossas atitudes. Então a gente vai ver lá em Filipenses, no capítulo 4, quando Paulo fala exatamente isso. No versículo seguinte, quando ele fala que nós devemos apresentar a Deus com orações, súplicas, ações de graça, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, e o Deus da paz vai curar os nossos corações, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará as nossas mentes, os nossos corações. E ele continua lá falando depois, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que vai glorificar o nome do Senhor, isso tem que ser o motivo do nosso pensamento. Então a maioria da nossa ansiedade começa na mente, dos nossos achismos, preocupado, que igual eu falei, com o que os outros vão pensar, com o que vai acontecer, e a nossa mente vira um turbilhão. Então a gente tem que aprender a controlar os nossos pensamentos e a nossa maneira de pensar, tá? E muitas vezes a gente é tão assim, birutão, que a pessoa está tão cismada, que, por exemplo, você chega na igreja e tem duas pessoas conversando, e na hora que você chega, as pessoas sorriem. Já viu isso? Ixi, está falando de mim, está rindo de mim, não está nem lembrando de você, mas você pensa que está falando mal de você. Pensamento. Falta de liberação de perdão. Você está magoada, chateada com a pessoa nem lembra que você existe, mas você carrega ela nas suas costas todo dia. Tudo aqui o que é na área do pensamento. Então, ciclos de pensamentos errados, mentirosos, se chama de fortalezas.
E o diabo, ele é craque em fazer isso. Ele ia instalar o quê? Meias verdades, mentiras disfarçadas de verdade na sua mente, e aquela mentira que é repetida, na sua cabeça vira verdade. O pai que chega para o filho todo dia: você não vai dar nada na vida, você não vai conseguir nada na vida. É verdade isso, irmãos? É mentira do diabo. Mas o pai fala tanto aquilo para a criança, que aquilo vai se tornando uma realidade dentro do coraçãozinho dela, e vai se tornando aquela pessoa insegura, incapaz de qualquer coisa. Irmão, se você não tem capacidade de elogiar o seu filho, fique calado. Não amaldiçoa, mas bendiga sempre. Fala palavras positivas. Palavras positivas. Não é fácil, porque geralmente a gente fica irritado quando o menino é custoso, quando acontece algo errado. Geralmente a gente fica bravo e fala um monte de coisa que não devia e depois se arrepende. Mas se você conseguir, puder se controlar e não falar aquela palavra negativa, não fale, não libere aquela palavra negativa na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida do seu líder, na vida do seu pastor, na vida dos seus irmãos. Porque tudo acontece geralmente nos pensamentos. As pessoas não conseguem relaxar, não conseguem ter uma noite tranquila de sono, não conseguem relaxar. É o pensamento a 1000 por hora, tá? Tem as questões genéticas também. Já falamos lá, porque um pouco de ansiedade, por exemplo, se você está na rua e se depara com um pitbull espumando a boca, o que você vai fazer? Ficar bem tranquilo? Era o certo. Mas ninguém vai fazer isso. Ou você vai preparar para correr, ou vai se preparar para lutar com o pitbull. Não é isso? Então, o que acontece? Adrenalina, cortisol, que prepara o seu corpo para a guerra, para a luta. E isso é normal, tá? Se você sabe, se você se depara com a cobra, se você se depara com uma construção com fio desencapado de energia, você não vai lá testar para ver se está aí energia, você vai, é a autopreservação, é a sobrevivência. Então todos nós temos que ter um pouco disso tudo. Mas quando é exagerado, aí sim, por exemplo, pessoa que tem medo de altura, não consegue chegar perto do parapeito do prédio de jeito nenhum, que já fica se tremendo todo. Pessoas que têm medo de elevador, não entra no elevador. Medo de escada rolante. É rolante? É rolante mesmo, né? Eu falava volante antigamente, escada volante. Mas é rolante, tá? Então, irmãos, medo que a gente tem que ter medo. Tem gente que tem medo de barata. Quem que tem medo de barata aqui? Fala a verdade, irmão. Os homens também. Os homens também. Eu sei que tem homem que tem medo de barata aqui também. Tem gente, irmãos, que tem medo de cachorro. Chega na casa das pessoas, se tiver um cachorrinho, todo mundo tem cachorro hoje em dia. Ela fica com medo e pula para cima do sofá. Né? Então tem que ter controle. Tudo isso é tratável. Não, são fobias que a gente tem que ter controle também com a gente. E tem a questão hereditária, igual eu falei. Se você é de uma família de pessoas ansiosas, angustiadas, depressivas, a tendência de você também desenvolver isso é muito grande. Então, se você sabe, se seu pai, sua mãe, sua tia tem problema de depressão, problema de ansiedade, a possibilidade de você ter uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, ou ter problema com depressão é grande. O que você tem que fazer? Se prevenir, se precaver, se tratar, olhar aquilo que os seus pontos fracos, tá? Aquilo que vai startar o seu problema. Se for o caso, irmãos, procurem uma assistência médica. Procurem, não tenha vergonha. Porque nos casos moderados e leves, o que eles vão fazer? Terapia comportamental com você, te ouvir, te aconselhar. E a igreja tem que estar preparada para isso. Nem todos nós temos acesso a psiquiatra, a psicólogo. E na igreja, os pastores, os líderes, ele tem que ter essa capacidade de fazer essa terapia com os irmãos. Ajudar, conversar, orar, ouvir.
aconselhar, ter uma palavra bíblica para essas pessoas. Então aqui a igreja é o lugar da cura. Procure ajuda, procure ajuda. Casos mais graves, casos mais exacerbados, é médico. Tem que tomar remédio. Rivotril, diazepam. Isso não é vergonha não. Calmante, remédio para dormir. Pode procurar, irmãos. Se eu tomar isso, todo crente que toma isso está com o diabo no corpo. Mentira. Antigamente tinha essa história, que quem tinha problemas emocionais, psicológicos, é porque estava endemoniado. É mentira do diabo. Qualquer uma pessoa, por mais centrada que seja, pode passar por isso. E tem que ser tratada, tem que ser ajudada. Pode entrar numa depressão. Pode entrar numa depressão. O crente também sofre de depressão. Então ele tem que ser ajudado. E nós temos que estar sendo capacitados para ajudar essas pessoas, ok? Tem pessoas que têm medo tem transtorno, é o toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Pessoa que lava a mão toda hora. Pessoa que toda hora vai ver lá se a porta está trancada ou não. Sai de casa e fica cismada, volta umas 10 vezes para ver se trancou a porta ou não. Fica com medo de saber se o fogão a chama do fogão está acesa, e toda hora lá se o botijão está ligado ou desligado. São transtornos. A pessoa lava as mãos várias vezes no dia, porque tudo, e aquela pessoa que tem que colocar tudo certinho, as roupas arrumadinhas, certinho, tem que estar tudo limpinho, arrumadinho, senão ela não fica à vontade. São transtornos, são tudo coisas exageradas que tem que ser tratada, tá ok? Então é isso, queridos. A intensidade é que vai definir se isso está causando transtorno na sua vida ou não. Tem que ser, se ela pode ser moderada, leve ou não, ok? Razões genéticas, já falamos. Para terminar, primeira solução que a gente tem que entender na nossa vida é que Jesus nos ama. Deus nos ama do jeito que nós somos. E Ele quer nos educar, quer nos disciplinar, quer nos alinhar com Ele, com a sua palavra e com a sua vontade. Então, como que a gente pode vencer isso? Orando, já falamos, tá? Pastor, meu problema é tão sério, muitas vezes a gente pensa que a oração é uma coisa simplista, mas não é, irmãos. A oração, ela tem poder em seus efeitos. A oração pode mudar as coisas. A sua oração por alguém pode mudar a trajetória de vida, a sua oração pelo seu filho, pelo seu marido. Pastor, mas quanto mais eu oro, mais difícil fica. Seja persistente, seja perseverante. Não desista da sua guerra espiritual, pelo seu amigo, pelo seu familiar. Continue orando, que eu te garanto que a resposta vem, que a mudança vem, que o milagre vem em nome de Jesus, amém? Continue orando em nome de Jesus. Então, irmãos, muitas vezes você se depara na sua vida ou na vida das pessoas a questão da ansiedade. Mas o que a gente acabou de ler já? Não ande ansioso com coisa alguma, mas em tudo. Todas as áreas da nossa vida, Deus se importa com os mínimos detalhes da sua vida. Aí você pode pensar, não vou orar por isso, que eu acho que Deus não está nem aí para isso. Mentira. Deus se importa com todas as coisas da sua vida, as pequenas, grandes, as que não tem nada a ver, entendeu? Até a vontade, já vi testemunho aqui, vontade de pessoa estar com vontade de comer um doce, e Deus providenciou para ela aquele doce. Queria um carro automático, Deus deu um carro. São coisas que Deus faz na nossa vida, através de quê? Da fé e através da oração, porque Ele nos ama, ok? Entregue a sua ansiedade a Deus. Não deixe que a ansiedade lhe esmague. Ok? Ela é mais forte do que você. E você consegue. Ele é mais forte do que você e consegue carregar os seus problemas. Todo mundo já viu lá Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e leve. Mas a gente gosta de falar essas palavras para a pessoa que não é crente. Mas essas palavras são para nós. É para o nosso dia a dia.
não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu todo o cuidado. E o seu trabalho é o quê? Descansar em mim. É o que Jesus nos manda fazer. Então, irmãos, o descansar, né, o Salmo 23 nos fala exatamente sobre isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, às águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Está vendo? O descansar, o confiar, se largar nos braços amorosos de Deus é o antídoto para a gente vencer a ansiedade. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quantos já experimentaram o cuidado de Deus na vida aqui? Quantos? Todos nós, irmãos. E por que tem área na sua vida que você acha que Deus não está cuidando? Que Ele não pode cuidar, que Ele não pode agir, que Ele não pode operar um milagre, que Ele não pode operar a mudança. Todas as áreas da nossa vida, Deus pode operar um milagre. Como que a gente alcança isso? Pela fé. A ansiedade é o contrário da fé. Ansiedade é o útero da incredulidade. Não tem como você confiar numa pessoa que é ansiosa. Se eu sou muito ansioso, tudo que eu prego aqui e falo aqui na frente, fica meio sem noção. Se vocês souberem que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, desconfiada, como é que eu vou pregar aqui para vocês a respeito de fé? É o contrário de fé. Ansiedade é o contrário da fé. Então, se você não confia em Deus, não confia que Ele é poderoso para fazer infinitamente, que Ele é maior do que todos os seus problemas, então você não tem como dizer que você é crente. Se você vive com medo do futuro, vive preocupado, vive ansioso, vive angustiado, como é que você pode dizer que você é crente? Tá? Mas a palavra de Deus nos manda que nós devemos confiar nele em todas as situações. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Lá no Salmo 96, verso 19, eu queria que alguém lesse para mim. Salmo 96, verso 19. Então a gente vai ver isso aí na vida dos grandes homens de Deus, que eles aprenderam a confiar no Senhor. Alguém lê para mim aí para a gente terminar. Salmo 96, verso 19, se eu não me engano. Salmo 96, 19. Quem achou? 19, eu acho. Tem 19? Então é um 9. Salmo 96, versos 9. Eu acho que é. Curve-se diante do santo Deus quando ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Continua aí, por gentileza, irmã. Digam em todas as nações, o Senhor é rei. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ele julgará os povos de acordo com o que é direito. Pode continuar. Alegre-se a terra e fique contente o céu. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegre-se os campos e tudo que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus, o Senhor, pois ele vem governar a terra. Com justiça e sem parcialidade, ele governará os povos do mundo. Amém. Então todo mundo está preocupado com a eleição americana, né? Não se fala em outra coisa. O Trump ganhou, não ganhou, os democratas, a esquerda, vai vir, não vai, derruba o Bolsonaro. Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Deus está no controle das macro contingências do universo. Por que um planeta não se choca com o outro? Por que planetas que são milhares de vezes maiores do que a Terra
não suga ele para a sua órbita, porque todo o universo, irmãos, que é infinito, está no controle de Deus. Então, se ele cuida das macro contingências do universo, como é que ele não vai cuidar de nós? E lá em Lucas 12 ele fala exatamente, olha, observe as aves dos céus, observe os lírios do campo. Então Jesus, ele quer que as aves se tornem nossos professores, amém? Para nós vencermos a ansiedade em nome de Jesus. Ele é Jeová Jiré, ele é a nossa provisão, ele é Jeová Nissi, é a nossa bandeira, ele é Jeová Shalom, que é a nossa paz, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar a Deus. Próxima aula a gente vai continuar falando sobre as questões do coração, sobre a questão da amargura na alma, sobre a questão do medo, da solidão. Vamos falar algo sobre a síndrome do pânico. Então, irmãos, Deus quer nos capacitar para vencer todas essas coisas, amém? E a vitória é nossa em nome de Jesus. Deus quer nos capacitar. Leia a apostila, estude ela, que Deus tem algo grande para nós. Passar para a irmã Ana Cláudia, ela já vai orar, já vai dizer. É só lembrando a igreja que sábado nós teremos culto de jovens e adolescentes aqui na igreja. E a gente conta muito com a presença de todos vocês. Outra coisa, semana que vem eu gostaria que aquelas pessoas que ainda não me entregaram os seus trabalhos, por favor, entregue, porque nós já vamos começar a providenciar os nossos certificados desse primeiro módulo, que na verdade é o 10º módulo, né? Então, eu gostaria que vocês me procurassem. Eu percebi que ainda estão faltando algumas pessoas, e assim, eu não queria ficar citando o nome, eu acho que cada um tem a consciência do que fez e do que não fez. Aquelas pessoas também que já chegam mais no final, que pega só metade da aula, eu gostaria também de conversar com vocês, para a gente definir um trabalho também, para que vocês não percam, né, e não fiquem com algum tipo de deficiência em relação ao conteúdo. Amém? Eu tinha falado para... Então, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado a cada dia. Paizinho querido, nós queremos apresentar diante de Ti a vida da Tua igreja. Pai querido, nós sabemos que os dias são maus. Pai querido, as preocupações têm tentado tomar conta, Senhor Jesus, dos nossos pensamentos. Mas nesta noite, Pai, na autoridade do Espírito Santo, nós estamos aqui para buscar conhecimento, para buscar, Senhor Jesus, um treinamento e uma educação à nossa mente, Pai. Que o Senhor comece, Pai amado, nos direcionar, que nós possamos dar ouvido ao Espírito Santo de Deus e aprender, Senhor, a dominar nossas mentes, ó Pai. A Tua palavra, Senhor, assim o diz, Pai amado, lá em Romanos, quando fala sobre a renovação da nossa mente, é a oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Jesus, para trazer à consciência tudo aquilo que nós fazemos. Por isso, nesta noite, nós te pedimos em nome de Jesus, em favor da Tua igreja, em favor deste povo, Senhor, que está aqui buscando conhecimento. A Tua palavra também diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, mas todos nós estamos tendo a oportunidade dada por Ti, Senhor. Então, nesta noite eu Te louvo pela vida de cada irmã, de cada irmão, de cada jovem, adolescentes que estão aqui, recebendo a Tua palavra, recebendo a ministração, vinda, Senhor Jesus, diretamente do Teu trono, Senhor. Algo que nós sempre pregamos aqui é a verdade, Pai, e nós Te louvamos por isso. Quero Te louvar pela vida dos nossos líderes, nossos professores, Pai amado, que tem tirado um tempo de qualidade para preparar estes estudos, que o Senhor venha derramar sobre eles o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai amado, e que continuemos, ó Deus, com desejos de estar buscando mais e mais de Ti, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar aqui em cima os irmãos que comprometeram comigo de fazer o vídeo. Amém?
Quem tiver interesse de fazer o vídeo contando o seu testemunho,